Guardiola renovando com o City em meio à maior crise de sua passagem, o Campeonato Brasileiro pegando fogo e sendo decidido mais uma vez no confronto entre Palmeiras e Botafogo, Neymar maior que Zico e Ronaldo Fenômeno presidindo a CBF. Pois é, cara, chegamos na quarta edição do Trave News, que é o nosso quadro semanal em que passamos as principais notícias da semana do futebol europeu e brasileiro e também comentamos muito dos jogos, né? Então, sem enrolar aqui, já peço para você se inscrever no canal para não perder essas atualizações que trazemos toda segunda. Deixa um like, dá uma olhada nas camisas da Trave Shop e no clube de membros, e é isso, vamos começar que tem bastante coisa para ser dita. E para começar, nós temos o Guardiola renovando com o City. Pois é, cara, ele foi especulado em muitas seleções, né? Primeiro foi na Inglaterra, mas aí assumiu o Tuchel, também teve a seleção brasileira e até um boato de que o Edinaldo teve conversas com ele, mas ele acabou renovando até 2026 com o City. Ele deu entrevista dizendo que não era a hora de sair, principalmente porque o time vinha em um mau momento, né? 4 derrotas seguidas e uma crise instaurada, e logo depois disso o time foi humilhado pelo Tottenham dentro do Etihad. E aí o Guardiola deu outra entrevista dizendo que ele renovou, mas pode ser que o mês que vem ele já não esteja mais lá. Que loucura, né, cara? Ele quis dizer que pode ser mandado embora pela falta de resultados, foi meio que uma ironia ali, mas é engraçado o cara renovar e na mesma semana, alguns dias depois, mandar uma dessa. Mas o City realmente vem mal, e já vou aproveitar para comentar desse jogo aqui no meio das notícias para não perder o timing, porque, cara, o City não começou o jogo mal, né, jogando de forma tão ruim. Eles começaram criando, tiveram chances com Haaland, Savinho, boas chances ali dentro da área, mas não conseguiram converter e tomaram 2 gols bem próximos um do outro com erros individuais do Gvardiol. Então, claro que o sistema defensivo como um todo poderia ter evitado, mas o erro crucial foi do lateral croata, e com isso o Tottenham controlou muito bem as ações, chegou a outros 2 gols no segundo tempo e não deu chances pro City encostar no placar. E é uma crise, cara, não tem jeito, eles não estão jogando, uma porcaria completa também, apesar desse mau momento e dessa goleada. Eu não sei dizer bem, sabe, eu não sei dizer bem o que aconteceu, não sei se foi algo nos bastidores, mas não é normal um time ser destruído completamente de uma hora para outra. O City tava bem, tava dominando jogos, empatou com o Arsenal merecendo ganhar, enfim, vinha muito bem e de repente começou a ter resultados horríveis e ser dominado em alguns momentos por adversários menos relevantes, digamos assim, como o Brentford, por exemplo. E alguma coisa tem que ser feita urgente, e eu ainda não tiro o favoritismo deles nas competições, mesmo com todos esses problemas. Tanto a Premier quanto a Champions League tem o City como um dos favoritos, sim. Eu acho que o Guardiola pode muito bem contornar isso, mas realmente é algo que não foi visto desde que o espanhol chegou por lá, e vai dar trabalho restaurar a mentalidade do grupo depois dessa sequência. Eles agora estão a 8 pontos do Liverpool, que venceu o Southampton, e só pra fechar esse assunto, eu acho que o Guardiola renovou até 2026, né, porque ele não pegaria a seleção brasileira agora, né, cara, é um meio de trabalho ali, tem pouco tempo até a Copa de 26, ele não conseguiria instaurar a sua mentalidade ali da forma que ele gosta, e eu acho que é bem possível que o Brasil perdendo a Copa de 2026, ele assuma como treinador e até com uma nova presidência ali também, né, tem novos candidatos que vamos comentar logo mais no vídeo, e eu acho que pode ter sido essa a estratégia do Guardiola, e sei lá, cara, vamos sonhar assim, porque pode ser que ele assuma a seleção lá em 2026, e eu acho que a seleção perde a Copa, né, não vejo com muitas chances de vencer não. Ainda na Inglaterra temos o Manchester United interessado em Alphonso Davies. O Real Madrid estava na briga já há um tempo e parece que o jogador pode ser um agrado ao Rubem Amorim também. E na Itália, a Juventus parece ter se decepcionado com Douglas Luiz, assim, que loucura, né, cara, pagaram 28 milhões no meia brasileiro, ele chegou como uma boa contratação, com grandes expectativas, mas segundo informações ele não agradou o técnico Thiago Motta, tanto pelo seu estilo de jogo, ser menos intenso do que ele quer para o time, quanto pela sua falta de proposição nos treinamentos, isso segundo informações ali de jornalistas, né, eu não tô cravando aqui que o Douglas Luiz não se dedica nos treinos, até porque isso pode ser muito bem algo pessoal ali, o Thiago Motta não gostou de alguma postura, de alguma coisa que o brasileiro fez e agora tá boicotando o cara, pode ser isso também, e eu acho um desperdício, é um bom jogador, jogava muito bem no Aston Villa e poderia sim ajudar a Juventus, mas parece que ele não vai ficar muito tempo por lá e pode ser emprestado ainda na janela de janeiro. O Lewandowski deu uma entrevista ao Rio Ferdinand, ex-zagueiro do United e que vem aparecendo bastante no canal do Cristiano Ronaldo, falando sobre a bola de ouro de 2020 ou falando sobre a não bola de ouro de 2020, porque não existiu a premiação naquele ano e ele mostrou que ficou magoado sim com aquilo. Todas as ligas jogaram, teve Champions, mas não houve premiação por conta daquele problema mundial da doença lá daquela época, né? E por alguns campeonatos terem tido jogos a menos. Ele disse que não entende até hoje, mas que imagina que foi por politicagem. Então o Mano Leva acha que merecia a bola de ouro, sim, e moralmente ele tem, né, cara? Ele tem essa bola de ouro porque ele seria o vencedor mesmo, não teria outro para ganhar dele ali. Em Portugal nós tivemos jogos pela Taça de Portugal e vou destacar o 7-0 do Benfica sobre o Estrela Amadora, em que o nosso querido Di Maria fez um hat-trick em 18 minutos e um desses gols foi de bicicleta. Dá uma olhada aí e sinta a saudade do nosso Di Maria jogando nos grandes palcos. E para fechar o giro internacional de hoje, temos uma possível renovação de Lamine Yamal
Real com o Barcelona. Ainda não está confirmado, mas segundo essa matéria, o jovem vai renovar por mais 6 temporadas e a multa para tirar ele dos culés vai ser de 1 bilhão de libras. Tanca essa grana aí, cara. E pelo jeito, eles só estão esperando ele atingir a maioridade para fazer esse contrato, porque o Lamine Yamal ainda não fez 18 anos, pois é. Então provavelmente essa renovação vem no meio de 2025 e ele teoricamente vai ficar no Barcelona pelo menos até 2031. E assim já constrói ali a base para ser o grande rosto do Barcelona na década. E agora vamos falar sobre os jogos. Cara, tivemos muitos jogos incríveis nessa rodada com reviravoltas, lances marcantes, mas vou começar destacando a Bundesliga dessa vez, porque o Dortmund meteu um 4-0 no Freiburg, que é um bom time, né? Surpreende bastante esse resultado, principalmente pela sequência que o Dortmund vinha. O campeão Bayern de Munique venceu o Augsburg com facilidade por 3-0, mais um hat-trick de Harry Kane, o cara tá imparável de novo. Frankfurt venceu e tivemos uma viradaça do Leverkusen sobre o Heidenheim. Eles perdiam por 2-0 e viraram para 5-2 com hat-trick de Patrick Schick. Leverkusen voltando aos bons momentos, mas o principal jogo da rodada e o melhor de todos dessa rodada, contando todas as ligas, né, foi o Hoffenheim 4, Leipzig 3. O Leipzig fez um gol cedo aos 15 minutos, 2 minutos depois o Hoffenheim empatou, 2 minutos depois de novo o Leipzig passa na frente, no segundo tempo os azuis empataram, Leipzig fez o 3-2 e em um intervalo de 4 minutos o Hoffenheim empatou e virou o jogo. Cara, que jogaço, vale a pena você pesquisar e ver os melhores momentos aí. E com esses resultados o Leipzig perdeu a vice-liderança para o Frankfurt e o Hoffenheim escapou ali da zona próxima ao rebaixamento. Harry Kane passou o Marmouche e se isola como artilheiro com 14 gols e é isso. Na Ligue 1 não tivemos nada demais, para ser sincero, os 4 primeiros colocados venceram e continuaram nas mesmas posições. O que mudou foi o Le Havre saindo da zona de rebaixamento lá embaixo, né? Na La Liga tivemos mais um tropeço do Barcelona, pois é, com 2 falhas do Koundé, mas uma delas sendo grotesca, assim, papo de você questionar mesmo o que esse cara tá fazendo lá. Ele é bem fraquinho, né, bem comum e já atrapalhou o Barcelona em diversos momentos, mas temos o Rafinha ainda jogando muito, fez gol, tentou o jogo todo, teve bola na trave e a distância pro Real agora é de 4 pontos, mas os merengues têm um jogo a menos, então essa vantagem pode cair para só um pontinho e o Real Madrid venceu o Leganés. Não foi um jogo brilhante, até os 25 minutos do primeiro tempo ali o Real Madrid não tinha feito nada, criado nada no jogo, mas depois começou a aparecer algumas individualidades. Vinícius Júnior foi muito bem, deu assistência pro Mbappé, sofreu a falta que o Valverde marcou o gol e foi um jogo tranquilo pro Real. Então a tabela está assim, na parte de cima não tivemos mudanças, mas lá embaixo o Valência saiu da lanterna depois de vencer o Betis com o Vitor Roque não jogando nada mais uma vez. Claramente o brasileiro precisa de muita atenção nos treinos porque tá difícil, viu, cara? E para não deixar passar também, o Atlético de Madrid venceu o Alavés de virada, com o Griezmann salvando mais uma vez. Na Premier League tivemos o Chelsea controlando bem o jogo contra o Leicester, vitória tranquila, assim como o Arsenal vencendo o Forest com Gabriel Jesus de titular, outra vitória tranquila também. Os Wolves venceram mais uma e saíram da zona de rebaixamento, o brasileiro João Gomes foi muito bem, o Manchester United continua a mesma coisa, assim, pouco mudou mesmo, continua com dificuldades de sair da pressão, continua dependendo de achadas do Bruno Fernandes, mas é natural, é a primeira partida do Rubem Amorim, ele entrou com o Rashford como centroavante, na teoria, né, como um homem mais avançado, e tem que ver se isso vai ser mantido, ou se ele vai entrar com o Højlund, com o Zirkzee também, né, a tendência é evoluir, cara, empate contra o Ipswich Town e jogando pior, assim, o Ipswich poderia tranquilamente ter saído com a vitória, e temos os 2 principais jogos da rodada, que foi o Manchester City perdendo para o Tottenham, né, que já comentamos no início, foi um 4-0 em casa, e para deixar claro aqui, não foi só demérito do City e do Gvardiol não, o Tottenham jogou muito bem, o Postecoglou não entrou com o Brennan Johnson, que foi algo surpreendente, e isso deu mais espaço para o próprio Kulusevski e para o Maddison, que fez os 2 primeiros gols, e o Liverpool venceu o Southampton em outro jogo maluco, assim, eles começaram vencendo, levaram a virada de 2-1 e depois viraram de novo para 3-2 a favor, com o Salah fazendo os 2 gols, cara, ele é o melhor jogador da Premier League disparado, não tem ninguém nesse momento que chegue sequer perto do que o Salah tá fazendo, e nem Haaland, nem Palmer, nem ninguém, é disparado o melhor da liga e um dos 4 melhores do mundo fácil, o Liverpool líder com uma baita vantagem e pode vir o primeiro título da era Slot por aí. E é claro que o melhor tinha que ficar pro final, a Série A da Itália é a melhor liga do momento, tivemos a Inter fazendo 5 gols só no primeiro tempo contra o Verona, vitória tranquila e eles assumem a liderança, mais tarde a Atalanta vence o Parma e eles é quem assumem a primeira posição e no dia seguinte o Napoli vence a Roma e retoma a liderança, cara, 3 líderes na mesma rodada, não tem como ser melhor que esse campeonato, não tem jeito, cara, olha essa tabela aí, é brincadeira isso, Milan e Juventus fizeram um jogo bem morno, facilmente é o pior que já assisti nessa temporada, eu queria assim enfiar o controle remoto no meu olho de verdade mesmo, que jogo horroroso, sem nenhuma chance clara pra nenhum dos 2 times, assim, se você somar o XG dos 2, ou seja, se você somar a expectativa de gols, né, de chances criadas que deveriam ser resultadas em gols pelos 2 times, não chega a 1, somando a criação dos 2 times em mais de 90 minutos, eles não mereciam ter feito
nenhum gol, cara, jogou horroroso, o pior da temporada até aqui, mas a Juventus ainda é o único time que não perdeu, e mesmo assim eles estão na 6ª posição, loucura total a Série A, e é isso. Tô deixando agora a seleção da semana, esses aí foram os melhores jogadores da rodada, uma certa dominância da Bundesliga, e é isso. Seguindo com o conteúdo, e agora falando sobre as notícias do futebol brasileiro, temos Ronaldo Fenômeno dizendo que está preparado para assumir a presidência da CBF. Cara, isso me pegou de surpresa e é algo que pode ser muito benéfico pra gente, mas talvez nem tanto pro Ronaldo, porque tem muita coisa errada na CBF, tem muita coisa pra mudar e que não envolve apenas vontade, né, vontade do presidente ali. Tem muita politicagem e não sei se o Ronaldo conseguiria trazer toda essa mudança, não sei se ele seria contaminado por algumas questões ali, né, mas eu não sei se tem nome melhor pra isso, cara. O Ronaldo é muito respeitado no país todo, é bem difícil você achar alguém que não gosta dele e ele tem apoio de muita gente influente, dos cartolas do futebol brasileiro, mas ele também precisaria do apoio de federações pra entrar nessa eleição. E isso tá completamente aparelhado pelo atual presidente Edinaldo. Pra você ter uma ideia, ele conseguiu apoio pra reeleição de mais um mandato de 100% das federações, ou seja, tem muita coisa envolvida aí, né, se é que você me entende, e o Ronaldo precisaria quebrar essa barreira, mas na minha visão seria uma boa sim. O Ronaldo está no meio do futebol, ele tem ações majoritárias no Valladolid, salvou o Cruzeiro de um momento difícil no clube, e sim, são coisas diferentes, completamente diferentes, mas ele pavimentou muito bem a retomada que os mineiros vêm conquistando, então é difícil imaginar que isso não seria uma boa para melhorar as ações da CBF ali. Tivemos também Cicinho, ex-lateral do São Paulo e do Real Madrid, e também da seleção brasileira, né, dizendo que Neymar é maior que Zico, pelo menos na seleção. Pois é, cara, esse movimento de exaltação do Neymar vem crescendo, ainda tem muita resistência, mas muita gente vem colocando ele no top 10 histórico da seleção, e está correto, né, não colocar ele no top 10 é só saudosismo e pachequismo mesmo, não tem nenhuma base argumentativa para isso, nenhum critério para tirar ele desse posto. Talvez ele não seja maior que o Zico, mas ele tá sim na frente de uma galera aí, e no top 10 eu acho que é indiscutível. O jornal italiano Gazzetta dello Sport fez uma lista com os 80 melhores jovens do futebol mundial, e eles colocaram o brasileiro Endrick em terceiro, cara. Pois é, e me surpreendeu bastante isso, porque o atual momento do Endrick não é tão bom. Não que ele não devesse estar na lista, né, não tô dizendo isso, mas por ele não estar tendo tantos bons momentos assim, eu não achei que ele estaria tão acima numa lista de um jornal italiano, né, ele nem joga na Itália. Mas tem também umas bizarrices ali, como o próprio Arda Güler em segundo. Meu Deus do céu, cara, eu não sei da onde eles tiraram isso, assim, o Arda Güler tá bem superestimadinho, sim. O Paulo Garcia até aqui demonstrou ser infinitamente melhor que ele e tá em sexto. Tem o Kenan Yildiz fora do top 10, o que é um absurdo também. Do 6 pra baixo, o turco é melhor que qualquer um ali, inclusive eu acho ele melhor que o Arda Güler, mas enfim. O Estevão ficou em 13º, o Garnacho ficou em 16º, cara. Iliane Kena e Doué, melhores que Garnacho, assim, os caras só podem estar brincando. O Vitor Roque ficou na posição 56, então, assim, teve umas bizarrices, mas é bacana ver que o Endrick conquistou um reconhecimento já, mesmo não tendo tanto espaço no Real. E com esse ranking, a gente encerra as notícias BR de hoje e vamos falar dos jogos, porque teve muita coisa interessante também e muita reviravolta. E sobre os jogos, tivemos a final da Sul-Americana, o Cruzeiro mereceu perder para o Racing, que jogou menos mesmo, né, teve mais o controle das ações ali, mas não teve criação, não teve volume ofensivo, e a Era Diniz segue com 2 vitórias em 11 jogos, sim, e vários desses jogos jogando bem pior que o adversário, como nas quartas e na semi da própria Sul-Americana. O Cruzeiro nem sequer era para ter passado pelo Libertad, jogou pior dentro de casa, jogou pior que o Lanús também em casa, então foi merecido não ter vencido. No Brasileirão tivemos o Botafogo mais uma vez botafogando, vai ser o fato assim mais inacreditável da história do futebol brasileiro e talvez do futebol mundial se eles perderem de novo o mesmo título para o mesmo time da mesma maneira. Cara, é loucura demais isso. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense fora e o Botafogo empatou com o Vitória em casa. Tudo bem que não foi aquela partida ruim como aquelas patéticas do ano passado em que eles simplesmente desligavam. Nessa o Botafogo dominou do início ao fim e não conseguiu achar o gol, mas ainda assim não conseguiu, né? Deixou a liderança escapar e agora joga contra o Palmeiras basicamente valendo o título. É muito difícil imaginar um dos dois vencerem esse confronto e deixar o título escapar, a não ser que o Botafogo vença. Aí é mais fácil imaginar eles perdendo mesmo assim. O Juventude perdeu uma baita chance de abrir vantagem, empatou com o Cuiabá em casa e mesmo o resultado tendo vindo no último minuto, foi um resultado ruim, né? Porque o Cuiabá já está rebaixado e eles ainda têm chances de ficar na Série A. São Paulo empatou com o Galo, que é pai do tricolor paulista, claro, né? Eles não vencem o Galo há 4 anos, sim. O tamanho da paternidade do São Paulo sobre o Cruzeiro é equiparado à paternidade do Galo sobre eles, impressionante. O Corinthians, na incrível retomada, amassou o Vasco e está empatado na briga pela última vaga na Libertadores. O Inter trucidou o Bragantino e foi para terceiro colocado. E o Fluminense, apesar das circunstâncias da partida, teve um resultado ruim. Eles empataram no final, né? Estavam perdendo e poderia ser pior, mas jogando em casa a vitória seria o ideal e eles seguem com grande risco de rebaixamento. E esse foi o vídeo de hoje. Eu prometi
gente queria fazer um Trave News para Champions na quinta ou na sexta-feira, mas nessa semana não vai dar, porque na semana que vem nós temos a semana de Trave a Trave. Pois é, se você não sabe o que é isso, tá perdido, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos e a aba comunidade, que lá eu vou explicar um pouco melhor o que é isso e nos vemos na quarta com mais uma análise de Trave a Trave.